Reverendo Diácono, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a liturgia da palavra deste quinto domingo do tempo comum convida-nos a refletir sobre vocação, chamado. A primeira leitura, por exemplo, narra a vocação de Isaías. A segunda leitura acena a vocação do apóstolo Paulo e o Evangelho relata a vocação dos primeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é importante que nós entendamos, não é? Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. E ao longo da história, Deus sempre chamou pessoas e os enviou, né, para realizarem neste mundo o seu plano de amor. Chamou Isaías, Jeremias, Oséias, chamou Pedro, Paulo, chamou também São João Paulo II e tantos outros exemplos, né, de vocações o Senhor convocou, né, para que se doassem, se entregassem, né, ao seu santo serviço. A Isaías, queridos, Deus se revelou quando ele estava em oração no templo. Vimos isso na primeira leitura. Inicialmente, Isaías ele se sente pequeno, indigno, não é, de tal chamado. Então Deus pergunta para Isaías, né, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, né, sensível ao apelo de Deus, aquele chamado, ele responde: aqui estou, envia-me. Não é? Vemos aqui, queridos, os passos da vocação. E, detalhe, a iniciativa é sempre de Deus, ou seja, Deus suscita no coração do homem, não é, o desejo de segui-lo. Antes mesmo que nós respondamos o chamado que Ele nos faz, Ele já plantou aquela semente da vocação no nosso coração. Jeremias nos diz, inclusive, que antes que nascêssemos, ainda no ventre da nossa mãe, Deus nos chamou, nos convocou para uma missão, né? Antes mesmo de nascermos. Queridos, a primeira reação daqueles que são chamados, convocados por Deus para uma missão, é basicamente a mesma. Eu não sou capaz, não sou digno, não me sinto preparado, né, para abraçar essa missão. Foi assim com Isaías, foi assim com Paulo, foi assim com tantos outros homens e mulheres chamados. Foi assim também com o Padre Jones, né, que com 14, 15 anos recebeu o chamado para a vocação sacerdotal. Né? E o que eu disse inicialmente, não me sinto preparado, não sou digno, né? Mas Deus, em sua infinita bondade, vai nos moldando, vai nos transformando, nos preenchendo com a sua graça, vai nos fortalecendo, vai nos orientando, vai iluminando os nossos passos. Não é? Queridos, quando nós confiamos em Deus verdadeiramente e nos colocamos diante dele numa atitude de total disponibilidade e de serviço, Deus, Ele nos purifica, Ele nos fortalece, não é? E acabamos com a graça dEle dando conta do recado, não é? Dando conta do serviço e da missão que Ele nos confiou. A outra vocação é a de São Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 11, Paulo conta a sua vocação, o seu chamado. E ele, inclusive, se considera, queridos, o último dos apóstolos, né? Como um abortivo, inclusive. Mas no encontro com Cristo, no caminho para Damasco, ele responde a Jesus: que queres que eu faça? Interpelado, né, pelo Cristo, a quem ele perseguia, ele responde, ou pergunta: o que queres que eu faça? Não é? O que queres que eu faça? Ai de mim, se eu não evangelizar. Queridos, o contato com a santidade de Deus, ela revela as nossas limitações, as nossas incoerências e também as nossas debilidades. E essa experiência é dolorosa e muitas vezes pode provocar no nosso coração, né, um sentimento
de indignidade, pela incoerência que vivemos, né? A nossa vida, a nossa caminhada. No entanto, queridos, não deve ser isto a nos impedir, né, de seguir o Senhor Jesus e de cumprir também com a missão que Ele nos confiou. Né? É evidente que queremos oferecer o melhor de nós a Deus, né? E por isso nos sentimos indignos e despreparados para servi-lo, mas isso não deve nos impedir de dizermos: sim, Senhor, aqui estou, eu quero servi-lo, né? Eu quero entregar a Ti a minha vida, e nos lançarmos, queridos, nos abandonarmos, né, na Sua presença. Vejam, isto, queridos, não porque Deus ignore os nossos pecados, desconsidere a vida ou o pecado que muitas vezes nós levamos, né? Mas porque Deus, né, com a sua palavra, com o seu amor, né, com a sua bondade, com a sua misericórdia, é capaz de nos purificar, de nos dar vida nova. Foi isso que Ele fez com o profeta Isaías na primeira leitura, né? Disse então Isaías: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. E teu pecado está perdoado. A ação, a bondade, a benevolência de Deus perdoa os nossos pecados e nos ajuda, queridos, a caminhar, né, a realizar a obra que Ele deseja que cada um de nós realizemos. Né? É evidente que responder o chamado de Jesus requer também, queridos irmãos e irmãs, da nossa parte, a renúncia do pecado, a renúncia das nossas vontades, o desprendimento das coisas deste mundo. Né? Não dá para servir a dois senhores, né? Não dá para servir a dois senhores. É preciso que eu também tenha consciência, Ele me chamou, e eu preciso deixar de lado as minhas vontades, os meus caprichos, e preciso abraçar com entrega, com generosidade de coração, a missão que Ele me confiou, vivendo, sim, a santidade de vida, não é? Vivendo, sim, a santidade de vida. E São Paulo, queridos, ele compreendeu bem esta realidade, é por isso que pôde afirmar, como víamos na segunda leitura, não é? Que ele diz: na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Não é? Persegui a igreja de Deus. Complementa o apóstolo: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. É pela graça, queridos, não por mérito, não porque somos dignos, é pela graça de Deus, não é? É pela graça do Senhor. No Evangelho, queridos, de hoje, nós vemos o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, que acontece no contexto, na pesca milagrosa. E a pesca milagrosa ocorre junto ao mar, né, de Genezaré. E na mentalidade judaica, queridos, o mar era um lugar dos monstros, né, dos espíritos demoníacos, né, que procuravam roubar a vida e também a felicidade dos homens, né? E assim, né, a missão de Pedro, que foi chamado junto ao mar da Galileia, né, ali estando no mar da Galileia, a missão de Pedro e de todos os discípulos é justamente de tirar, de libertar, né, os homens do poder e das forças do mal, da morte. E trata-se ainda, queridos, de salvar o homem de morrer afogado na opressão, né? No mar da opressão, no mar do egoísmo, no mar do sofrimento, do medo, das forças demoníacas, né, que impedem a sua felicidade. Então, todo esse cenário apresentado por Lucas no Evangelho de hoje, ele possui um pano de fundo com um sentido espiritual e teológico. O chamado dos primeiros discípulos não acontece por acaso no Mar da Galileia, não acontece, né, não foi uma situação aleatória, né, não, de fato, era para que acontecesse naquele lugar, com todo esse sentido, com toda essa profundidade. E tendo o mar, queridos, um lugar, um ambiente simbólico, né, das forças
hostis a Deus, como já nos diz o livro do Gênesis, lá no capítulo 7, no Salmo 74 também, no livro de Jó, do capítulo 38, é provável que o lago de Genezaré simbolize, não é, o campo de batalha, né, onde os discípulos devem lutar, né, para exercer com força e coragem, com a força da graça, o ministério confiado a eles pelo Cristo Jesus, não é? Porque foi Jesus que os chamou, que os vocacionou. E esse campo de combate, queridos, representado justamente pela dificuldade da pesca, né? Pedro passou a noite toda com os seus sócios, né, Tiago e João, e nada pescaram, uma pesca infrutífera. E o reconhecimento também de Simão como pecador demonstra também as adversidades, né, contínuas da vida, né, da caminhada. Pois o pecado, né, e a influência do mal, eles se manifestam de todas as partes. E constantemente o pecado, as provações, as tentações batem à nossa porta, né? Batem, nos perseguem, querem nos tirar da graça, querem nos roubar a felicidade, querem nos roubar da presença de Jesus, né? E esses aspectos, essas realidades, estão muito relacionadas, né, à questão dessa pesca infrutífera que acontece à noite, na escuridão, né? Nota-se ainda, queridos, que a pesca ela acontece durante a noite. A pesca infrutífera de Pedro acontece à noite. E a noite é o tempo das trevas, não é verdade? Da escuridão. E significa a ausência de Jesus, que diz na Escritura: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E o resultado, queridos, da ação dos discípulos à noite, sem Jesus no barco, é um fracasso. E aí a gente entende o que Jesus quis dizer lá no Evangelho segundo São João, né? No capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer, né? Queridos, sabe por que muitas vezes nós não alcançamos um bom êxito dos nossos empreendimentos, dos nossos projetos, na realização dos nossos sonhos? Porque nós deixamos de lado aquele que deve ser o centro da nossa vida e da nossa história. A nossa autossuficiência nos impede de colocarmos no centro da nossa vida, da nossa caminhada, aquele que deve conduzir, nos orientar, nos iluminar com a sua divina presença, com a sua graça. E enquanto não tomarmos consciência de que eu preciso, né, convidar, dar espaço para Jesus agir, para Jesus caminhar comigo, para que Ele realize suas obras na minha vida, enquanto eu não tomar consciência dessa realidade, tudo que eu fizer, queridos irmãos, vai ser como que inútil, né? Infrutífero, porque falta aquele que é a verdadeira luz, que é a verdade, né? Que pode nos trazer a felicidade e a paz. A chegada da manhã, da luz, né, ela coincide com a presença de Jesus, que é a luz do mundo, como falava agora há pouco, né? Jesus, ele não está no barco com os apóstolos, com Pedro, Tiago e João, né? Mas ele está em terra, às margens do lago, ensinando. Quando eles se aproximam, Jesus sobe no barco, né? Jesus sobe numa das barcas, que era a barca de Simão, pede que se afastem um pouquinho mais, né, da margem, para facilitar o discurso. Ele senta e aí da barca ele ensina as multidões, né? Ele ensina, ele prega, ele anuncia a boa nova. E aí depois que ele ensina, ele fala para Simão, né? Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Jesus faz um pedido, né? Certamente percebeu a cara de desânimo, de tristeza, de frustração de Pedro, né? Por ter passado a noite na pesca e não ter conseguido pescar um peixe sequer, né? Queridos, certamente Pedro e os outros dois, né, que estavam com ele, os outros, enfim, né, que estavam, todos aqueles que estavam, certamente já tinham ouvido falar de Jesus, né? Já tinham tomado conhecimento do seu discurso,
né? Já tinham, de fato, ouvido falar daquilo que ele realizava. E o ensinamento de Jesus parecia sim ter autoridade, né? Mas vejam só, Jesus ele não era pescador. Jesus não era um homem do lago. Jesus era um carpinteiro. Então, imaginem só, Pedro, um pescador profissional, que conhecia muito bem aquele ambiente, né? Como a palma de sua mão. De repente, ter que ouvir de Jesus, um carpinteiro, avança para as águas mais profundas e lança as tuas redes. Né? E lança as tuas redes. Vejam, certamente, queridos, a palavra, né, e a personalidade de Jesus inspirou em Pedro, né, alguma confiança, e por isso, né, ele obedece aquilo que Jesus havia ordenado. Evidente, a primeira atitude dele é de hesitação, né? Ele inclusive diz assim: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, né? Foi cansativo, não conseguimos nada, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes, né? Queridos, apesar de tudo, Pedro manifesta uma atitude de fé, uma atitude de confiança ao lançar as redes. Ele demonstra obediência a Jesus. Ele obedece o mandato do Senhor, né? Apesar de tudo, apesar de toda a frustração, de todo insucesso, Pedro obedece. Pedro confia no Senhor. Queridos, em toda ação apostólica, vejam bem, há dois requisitos que são indispensáveis: a fé e a obediência. A fé e obediência. É preciso confiar, é preciso acreditar verdadeiramente. De nada serviriam, né, o esforço, os meios humanos, as noites em claro, se eles estivessem desligados, desconectados, né, do querer divino. De nada serviriam. Sem obediência, queridos, a Deus, tudo é inútil diante dele. Tudo é inútil diante dele. Então a gente precisa renovar no coração essa virtude, né, tão necessária e tão importante. Confiar, acreditar, ter fé, né? Olhar para Jesus e se lançar verdadeiramente, entendendo, sabendo que Ele, né, como um bom Deus e Senhor, como nosso bom pastor, Ele manifestará o seu poder, a sua glória, a sua graça. Preciso, queridos irmãos, que confiemos e obedeçamos. A obediência hoje parece algo muito, muito estranho para muita gente, né? Hoje a gente sentimos dificuldade em obedecer, né? Obedecer a palavra de Deus, obedecer os ensinamentos, obedecer a doutrina, enfim, tantas realidades. Obedecer a quem devemos obedecer, né? Tem sido um tanto difícil para muita gente, mas é necessário. São João Crisóstomo, né, ele diz, queridos, que Deus ele não necessita do nosso trabalho. Deus ele não necessita do nosso trabalho, mas da nossa obediência. Deus necessita da nossa obediência. Obedeçamos ao Senhor, né? Obedeçamos como bons servos, como servos fiéis, né? Como servos verdadeiros, autênticos, comprometidos com Ele. Queridos, Pedro fez o que o Senhor mandou e pôde testemunhar a manifestação da glória de Jesus naquela pesca milagrosa. Ele pôde contemplar o milagre, né? Ele pôde contemplar o milagre com os seus próprios olhos. E a atitude de Pedro, né, ao ver esse grande milagre acontecendo, é de se prostrar aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador, né? E reconhecendo, vê a santidade do Cristo, o seu poder, né? E ao mesmo tempo olha para dentro de si e reconhece a sua indignidade, o seu pecado, né? Mas ele se prostra, ele se curva, né, diante de Jesus. E detalhe, ele não o chama de mestre, ele chama de Senhor. Era o título, Kyrios, né? É um título atribuído a Deus, somente a Deus. Então ele reconhece na pessoa de Cristo a figura do Messias,
do ungido, é o Senhor, o Filho de Deus. Não é? E tudo isso, queridos, toda essa prostração de Pedro, o reconhecimento de sua culpa, do seu pecado, e esse nome, né, que ele usa para dirigir-se, né, esse título que ele usa para dirigir-se a Jesus como Senhor, isso certamente é levado em consideração, uma vez que depois, né, ele foi instituído, né, como chefe do colégio apostólico, o primeiro Papa, né? O primeiro Papa. Pela fé, queridos, Simão é transformado em pedra, né? E já se põe ali, naquela circunstância, o fundamento da sua vocação, que a gente vai ver lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 18, que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por fim, queridos, a barca de Pedro é a igreja da qual fazemos parte, né? É a barca da comunidade dos crentes, dos seguidores de Jesus. A comunidade, então, é esse lugar privilegiado, né? Onde se pode encontrar Jesus e onde sua palavra é anunciada, onde nós podemos nos aproximar dele, não é? Porque ele está na barca conosco, né? E através dos sacramentos bebermos dessa fonte de graça, de vida e de salvação. Na Eucaristia podemos comungar o seu corpo e sangue, na palavra podemos ouvir a sua voz falando conosco. Enfim, é graça fazermos parte dessa comunidade, dessa igreja, dessa barca, não é? Dessa barca que tem como centro o Cristo. E essa barca, ela não está parada às margens, ela está navegando nos mares turbulentos da vida. E quantas dificuldades, quantas perseguições, quantos problemas, né? Mas essa barca, ela não afunda. Por quê? Porque ela tem como centro, né, o Cristo Jesus, que está a conduzir, né, que está a conduzir essa barca. Queridos, mesmo que tentem destruí-la, mesmo que tentem denegri-la, mesmo que tentem afogá-la, né? Jesus deixou isso muito claro: as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, sobre a barca de Pedro, né? Ele está conosco, não estamos sozinhos. No mar bravio da vida, ele permanece conosco, né? Ao nosso lado, sustentando-nos, protegendo-nos, né? Dando-nos tranquilidade, serenidade, trazendo até nós o conforto, o consolo, a fé e a esperança. Queridos, hoje o Senhor se dirige a cada um de nós, né, para que nos sintamos impelidos, de fato, provocados a segui-lo mais de perto, como discípulos fiéis, no meio, né, das tarefas do nosso dia a dia, e a realizar também no nosso próprio ambiente de trabalho, né, de convivência familiar, um trabalho apostólico, né, de fato cheio de alegria, cheio de fé, fundamentado na palavra, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo pediu a Pedro para que ele fizesse, avance para as águas mais profundas, ele também pede a cada um de nós: avance para as águas mais profundas. É preciso, é necessário. Vamos sair do raso, né? Das margens. Tenhamos coragem, queridos, tenhamos coragem de conhecer mais de Deus, de nos aprofundarmos mais na fé, no alcance, na busca das virtudes. Tenhamos coragem de mergulhar, né, no mar da graça do Senhor. Não tenhas medo. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Não tenhas medo. Toma posse dessa palavra também nesse dia, querido irmão, querida irmã. Não tenhas medo, tenha fé, confiança no Cristo. Avance para as águas mais profundas. Queridos, Deus continua chamando operários para a sua messe. Qual é a nossa resposta, Jesus? Tem sido a nossa resposta? Peçamos ao Senhor, queridos, a graça de acolhermos o seu chamado com a generosidade de Isaías, que disse: aqui estou, envia-me. Peçamos ao Senhor a graça de acolhermos o seu chamado
com a generosidade de Paulo, que disse, né? Senhor, que queres que eu faça? Peçamos a graça, queridos, de acolhermos o chamado do Cristo com a generosidade dos apóstolos, que deixaram tudo e seguiram a Jesus. Coragem, não tenhas medo, tenhas fé. Fé, confiança, sejamos obedientes e fiéis ao chamado, ao mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Santa, queridos, nossa querida mãe, a mãe da Divina Providência, confiemos todas as vocações, particularmente as vocações para a vida religiosa e também sacerdotal, né, para que Maria suscite em cada um, né, o desejo de pronunciar o seu sim, né, ao Senhor com alegria, com dedicação plena, né, e com o seu auxílio maternal, renovemos a nossa disponibilidade, né, de seguir Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.